Não importa em qual lugar do mundo você está. Se você entrar em uma sala de um curso de arqueologia, irá encontrar algum estudante que se encantou por esta área de pesquisa graças a ele, o Indiana Jones, o intrépido arqueólogo aventureiro interpretado por Harrison Ford. Indy estreou nas salas de cinemas mundialmente em 1981 e por 40 anos tem sido uma das figuras mais queridas e controversas do cinema. Estrelando uma franquia que hoje se somam 5 filmes, com o primeiro, Caçadores da Arca Perdida, apesar da baixa expectativa de seus produtores, ele se tornou uma febre. E depois de anos trazendo uma lista um tanto peculiar de relíquias míticas para ser o objeto de interesse do Indy, nesse quinto filme temos mais uma para esta notável estante. E essa daqui foi inspirada em um artefato real que tem mais de 2000 anos, e que é simplesmente incrível, e que tem uma história em tanto. Ele é nada mais, nada menos que o mecanismo de Anticítera, também chamado de mecanismo de Antiquiteira. E quando eu soube que era ele, fiquei bem empolgada e quis trazer esse assunto para vocês. Agora, caso você seja novo aqui no canal, deixa eu me apresentar devidamente. Olá, este é o Arqueologia pelo Mundo. Meu nome é Márcia Jamile, sou arqueóloga e administradora do site Arqueologia Egípcia. E nesse vídeo, que está cheio de spoilers, tá? Vamos conhecer um pouco sobre este último filme da franquia, o Indiana Jones e a Relíquia do Destino. E vou contar a história real do dispositivo que aparece nele. Bom, Indiana Jones e a Relíquia do Destino foi anunciado como o último filme da franquia de sucesso Indiana Jones. E embora ela tenha feito parte da infância e juventude de muita gente ao redor do mundo, e inspirado gerações de arqueólogos, essa é uma franquia que ao longo dos anos se tornou bastante controversa. Muitos se sentem desconfortáveis, e com razão, com as suposições que o público faz sobre o que é arqueologia se baseando nos filmes. E parte disso tem relação com a forma como o Indy retrata a arqueologia. Não irei focar nisso, até porque lá no canal Nerdologia eu comentei sobre esse assunto no vídeo O Império Brasileiro, Indiana Jones e os Primeiros Museus. Eu vou deixar o link no card para quem quiser saber mais sobre. Bom, o Indiana levou muitos jovens a se interessar por arqueologia, e esse é um fenômeno que a gente acompanha desde a década de 80. E de acordo com o portal Statista, com a estreia do quinto filme da franquia agora em 2023, acredita-se que esse fenômeno acontecerá novamente. E será bem legal receber novos interessados pela área. Sejam bem-vindos, tá? Porém, apesar de ter despertado o interesse de muitos propensos acadêmicos, quando vários chegam à universidade se deparam com a dura realidade de que não vão viver uma aventura do Indiana Jones, e isso pode causar certa frustração. Porém, apesar deste choque de realidade, tem aqueles que se apaixonam pela ciência arqueológica e deram uma chance para a arqueologia real, e hoje já estão formados, e andam por aí fazendo altas descobertas e ajudando a colocar mais um pedacinho da peça do enorme quebra-cabeças que é o passado humano. Bom, além do Indiana, os artefatos são as estrelas do filme, todos estão envoltos em uma aura mística, religiosa, e também estão rodeados de muita especulação. E os artefatos são tão importantes para a franquia que, para esse último filme, rolou um certo mistério ao se dizer o que seria ele. E é claro que muita gente estava curiosa em saber o que poderia ser o artefato do quinto filme. É tanto que eu gravei há alguns meses um vídeo de análise do trailer para comentar algumas coisas e quem sabe pegar alguma dica de qual teria sido o artefato escolhido. Na época, as minhas suposições eram de que era algo a ver com a Grécia Antiga, provavelmente algum tipo de viagem, e que a relíquia em si seria ou um astrolábio ou o mecanismo de Anticítera. Bom, eu acabei acertando. No filme, somos transportados para o final da Segunda Guerra, e os nazistas estão reunindo obras de arte e artefatos arqueológicos e tentando fugir no meio de todo aquele caos. E dentre os artefatos que estão com eles, está um misterioso dispositivo antigo, dispositivo esse que foi inspirado no mecanismo de Anticítera. Então o Indy consegue fugir com o artefato e damos um salto no tempo para 1969, quando a humanidade está realizando a corrida espacial. A corrida espacial foi uma competição acirrada entre os Estados Unidos e a União Soviética durante a Guerra Fria, que ocorreu principalmente nas décadas de 1950 e 1960. Ela teve início em 1955, quando tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética expressaram seu interesse em explorar o espaço com fins científicos. E durante esse tempo, ambos os países tiveram marcos importantes, como o voo do russo Yuri Gagarin,
o primeiro humano a orbitar a Terra, isso em 12 de abril de 1961, e da parte dos Estados Unidos, o famoso pouso da Apollo 11 na Lua em 20 de junho de 1969, tornando Neil Armstrong o primeiro ser humano a caminhar na superfície lunar. E são as comemorações desse feito o que é mostrado no filme. Inclusive o personagem de Mads Mikkelsen, o Jürgen Wöhler, foi inspirado no cientista alemão Werner von Braun, que fez parte da Operação Paperclip, que foi uma operação secreta conduzida pelos Estados Unidos no período pós-Segunda Guerra Mundial. E essa operação teve como objetivo recrutar cientistas alemães especialistas em tecnologia, incluindo membros do Partido Nazista, para trabalharem nos projetos científicos e militares dos Estados Unidos. Enfim, um breve panorama histórico desse arco da corrida espacial no filme. Bom, em dado momento, o Indy relaciona o misterioso dispositivo que está em sua posse com o famoso matemático da Grécia Antiga, Arquimedes, que viveu há mais de 2000 anos. Daí o Indy descobre que o artefato que ele tem em mãos, na verdade, é uma parte do artefato original criado por Arquimedes, e que lá na antiguidade o matemático o tinha dividido e escondido a outra parte, que continua perdida. E para achar essa parte perdida, o Indiana Jones e sua afilhada vão atrás de um naufrágio de um antigo navio no mar Egeu. E lá é encontrado um disco de ouro que tem as coordenadas para a tumba do próprio Arquimedes, cuja localização permanece desconhecida. Eles querem chegar até a tumba porque lá está o outro pedaço desse misterioso dispositivo. Em resumo, basicamente o filme fala que Arquimedes conseguiu descobrir uma fissura no espaço e tempo, e que o dispositivo, quando estivesse completo, seria capaz de servir como uma espécie de bússola para essa fissura. Mas vamos lá! Arqueologicamente falando, o que é real em relação a esse dispositivo? Vamos começar falando que a realidade por trás da descoberta dele e do seu uso são bem diferentes do mostrado no filme. O mecanismo de Anticythera foi encontrado em 1901, nos restos de um naufrágio datado do século I antes da Era Cristã, no mar Egeu, bem próximo de uma ilhota chamada Anticythera, que também pode ser chamada de Antikythera, não tem problema, tá? Trata-se de um conjunto de fragmentos de um artefato feito de bronze e que hoje está corroído. Desses fragmentos, o que está em melhor estado de conservação, por assim dizer, e que permitiu ser feitas algumas pesquisas de arqueologia, é justamente o fragmento maior, que é o mais famoso e possui algumas inscrições em grego. A princípio, quando foi descoberto, os pesquisadores não deram muita bola para esse objeto, que até então era interpretado como um astrolábio, que é um instrumento astronômico antigo que foi amplamente utilizado na navegação. Mas em 1959, Derek de Solla Price, que era historiador e físico, ficou bem fascinado com esse artefato e começou a analisá-lo, até que anos mais tarde, na década de 70, publicou o artigo Engrenagens dos Gregos, o mecanismo de Anticythera, onde sugeriu não só que ele calculava os movimentos planetários, como também que era um computador mecânico. E apesar das pesquisas do Derek Solla Price, o design do mecanismo permanecia sendo um mistério. Até que no ano de 2005 foi feita uma tomografia do artefato, que permitiu aos pesquisadores poder enxergar melhor muitos detalhes que estavam difíceis de serem identificados a olho nu. A tomografia revelou inscrições em grego que permitiram a gente saber sobre o seu uso astronômico, além de descrever tanto o movimento do Sol como da Lua e dos 5 planetas que eram conhecidos na antiguidade. Essa espécie de calculadora astronômica exibia os ciclos cronológicos e os movimentos e fenômenos celestes, mas não era com a intenção de fazer viagens pelo espaço e tempo, como no filme, mas para fazer previsões astronômicas, além de ser um calendário. Esse mecanismo um dia calculou as datas dos eclipses lunares e solares, assim como os movimentos da Lua através do céu, e acompanhou as datas dos eventos de extrema importância para os gregos, como é no caso dos Jogos Olímpicos. Hoje nós temos os calendários na porta da geladeira ou no nosso celular, onde podemos riscar os dias que se passaram ou agendar alguma coisa muito importante. Mas há 2000 anos, alguém pensou em criar um dispositivo com engrenagens, onde o seu portador poderia marcar um dia específico e, usando o dispositivo, girar essas engrenagens e ver quantos dias faltavam para,
Por exemplo, as colheitas nos campos ou girar as engrenagens para ir no sentido contrário e voltar no tempo e ver quando ocorreu determinado acontecimento. Falando assim parece coisa de outro mundo, mas não é, é pura engenhosidade humana e ciência. E como para fazer um dispositivo desse tipo necessitaria de conhecimentos de astronomia e matemática, acredita-se que o seu criador tenha se inspirado nos trabalhos de Arquimedes, que de fato foi um matemático que existiu, ou que foi o próprio Arquimedes quem fez esse dispositivo. Existem muitas afirmações de que ele teria sido o próprio construtor do mecanismo. Afirmações essas inspiradas em declarações como a de Marcus Túlio Cícero, que viveu no século I antes da era cristã, que escreveu que Arquimedes estava criando um mecanismo portátil que representaria o céu e os planetas. Então, será que Arquimedes foi o criador do mecanismo de Antíctera? Para isso, ainda não temos uma resposta definitiva. Hoje se sabe que, provavelmente, o que estamos vendo são só 30% do artefato original. O restante está desaparecido, talvez ainda esteja no sítio arqueológico do naufrágio ou simplesmente se perdeu para sempre. E é interessante que o roteiro do filme se aproveitou dessa deixa para criar a história de que Arquimedes dividiu o artefato e que o outro justamente está esperando pelo Indiana Jones. Achei uma justificativa interessante. Aqui no vídeo eu mostrei algumas impressões 3D do mecanismo de Antíctera, mas caso vocês queiram ver pessoalmente, isso é possível. Atualmente ele está em exposição no Museu Arqueológico Nacional de Atenas, na Grécia. E também existem modelos, tipo maquetes, de como teria sido esse mecanismo completo, espalhados pelo mundo, inclusive aqui no Brasil. Um deles vocês podem ver no Centro de História da Ciência da USP. Este é um super resumo do que é esse artefato arqueológico. E como sempre, se gostou, deixa seu curtir para mostrar ao YouTube que você curte esse tipo de assunto. E se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Vou ficando por aqui e até mais. Tchau, gente!